Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um jeito, eu diria, mais esperto de olhar para grandes decisões de investimento, sabe? Especialmente quando o futuro parece uma grande interrogação. A ideia aqui é deixar de lado aquela rigidez do ou vai ou racha e começar a entender o poder que a flexibilidade tem. Bom, vamos lá. Imagina a cena. Tem um gerente de projetos, uma oportunidade nova na mesa. Os números à primeira vista parecem ótimos, todos os cálculos foram feitos, e aí vem aquela pergunta de sempre. E agora? A gente aprova o orçamento e vai em frente? Hoje, essa é a grande questão, o centro de tudo. O que a gente aprende por aí é que sim, VPL positivo, luz verde, certo? Significa que o projeto vale mais do que ele custa. Mas e se essa resposta não for a história completa? E se, ao investir na hora, a gente estiver abrindo mão de algo muito valioso? Para a gente entender isso melhor, vamos primeiro dar uma olhada na ferramenta clássica, aquela que está na caixa de ferramentas de todo gestor de projetos, a famosa regra do valor presente líquido, o VPL. A lógica por trás é bem direta. A gente projeta os ganhos futuros, traz tudo isso para o valor do dinheiro de hoje, e se o resultado, depois de tirar o custo inicial, for positivo, bingo, o projeto cria valor. Parece uma regra à prova de falhas, não é mesmo? E aqui está o pulo do gato, a grande limitação. A análise de VPL na sua forma tradicional ignora uma das ferramentas mais poderosas de um gestor, a capacidade de se adaptar. Ela parte do princípio que a decisão é preto no branco, ou a gente investe hoje, ou a oportunidade some para sempre. E é exatamente aqui que entra um jeito novo de pensar. Um jeito que não só reconhece, mas que também consegue medir o valor da flexibilidade. Essa é a abordagem das opções reais. Para a gente pegar o conceito, vamos usar uma analogia bem do dia a dia. Pensa assim, investir num projeto é que nem decidir ir ao cinema. O VPL positivo é como saber que o filme é bom. A regra do VPL te diz, olha, o filme é bom, compra o ingresso para a sessão de hoje e vai. Mas, se você compra e, sei lá, acontece um imprevisto e não dá para ir, já era. Perdeu o dinheiro do ingresso. É uma decisão rígida, sem volta. Agora, pensa numa alternativa. Uma opção real é como se fosse um vale-ingresso. Ele te dá o direito de ver aquele mesmo filme, que é ótimo, mas a qualquer hora nos próximos 6 meses. Você pode esperar para ver se um amigo topa ir junto, se o tempo melhora, ou simplesmente se você está com mais vontade. A resposta é meio óbvia, né? O voucher, claro, porque ele te dá flexibilidade. E num mundo de negócios onde, vamos ser sinceros, as condições de mercado, os preços dos insumos, a demanda, tudo é incerto, essa flexibilidade tem um valor real, em dinheiro mesmo. Então a diferença fundamental é essa. A análise tradicional de VPL amarra a gente a uma decisão imediata que não dá para desfazer. Já a análise de opções reais, não. Ela reconhece que a gestão tem o direito, mas não a obrigação, de investir lá na frente, se ajustando conforme o cenário fica mais claro. Certo, vamos para um exemplo prático. Imagina um projeto para construir uma fábrica de, sei lá, widgets. Depois de calcular todos os custos, receitas futuras e tal, a análise tradicional nos dá um VPL de $600. Pela regra antiga, a gente deveria começar a obra imediatamente. Mas, e se o preço desses widgets for muito volátil? Se a gente esperar um ano, os preços podem subir bastante. Quando a gente coloca na conta o valor dessa flexibilidade, essa tal de opção de esperar, a gente descobre que o valor total do projeto é, na verdade, $850. Essa diferença de $250 é, literalmente, o valor de ter paciência. E isso nos leva a uma ideia que, à primeira vista, pode parecer bem contraintuitiva. Em alguns cenários, ter mais incerteza pode, de fato, aumentar o valor de uma oportunidade de investimento. Como os pioneiros nessa área, Dixit e Pindic, sempre destacam, os grandes investimentos geralmente são irreversíveis. Não dá para simplesmente pedir o dinheiro de volta. O futuro é incerto. E, o mais importante, muitas vezes a gente pode adiar a decisão. É a combinação desses 3 fatores que faz as opções reais serem tão poderosas. Olha só que legal este gráfico. Ele mostra o preço mínimo que o mercado precisa atingir para justificar o investimento. Repara que com baixa incerteza, essa barra cinza, o preço gatilho é mais baixo. Agora, quando a incerteza do mercado aumenta, olha a barra laranja como sobe. O preço precisa ser bem maior para a gente ter coragem de seguir em frente. Por quê? Porque com mais incerteza, o valor de esperar e vendo o que vai dar aumenta. Vale a pena segurar um pouco por um cenário mais claro antes de comprometer o capital.
E a flexibilidade não é só sobre esperar, tá? Existem várias outras opções escondidas nos projetos que gestores experientes usam o tempo todo, às vezes até sem chamar por esse nome. A opção de adiar é essa que a gente acabou de ver, mas tem também a opção de expandir. Pensa num projeto piloto que dá muito certo, a gente pode investir mais e aumentar a produção. E tão importante quanto, tem a opção de abandonar. Se o mercado virar contra, a gente pode simplesmente encerrar o projeto, recuperar uma parte do que foi investido e limitar o prejuízo. Todas essas flexibilidades agregam um valor tremendo. Se tiver uma única coisa para guardar de toda essa nossa conversa, é esta aqui. O valor de verdade de uma oportunidade de investimento não é só o que o VPL diz. É o VPL, sim, mas o valor de toda a flexibilidade que a gestão tem nas mãos. Ignorar o valor da opção é literalmente deixar dinheiro na mesa. Isso nos deixa com uma reflexão final. Na próxima vez que aparecer um projeto com VPL positivo, em vez de perguntar só, devemos investir? Talvez a pergunta certa seja, qual é o valor de poder adiar, de poder expandir ou até de poder abandonar esse projeto lá na frente? Fica aí a provocação.